Olá, queridos, a paz de Jesus, tudo bem? Esse é o nosso 9º vídeo a respeito do suicídio, então seja bem-vindo nesse canal. O meu nome é Daniele, o nome desse canal é Cartas Brancas. Eu espero sinceramente que Deus tenha falado com você nos outros vídeos, que Ele tenha tratado o teu coração para que você seja salvo, que você seja curado e o nome dele seja engrandecido através da sua vida. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu peço que vocês voltem, dê uma olhadinha nos outros vídeos, porque ali tem eu estou fazendo uma sequência, né, a respeito do suicídio, e no decorrer desses vídeos eu tenho dividido alguns testemunhos, algumas coisas que eu vivi e algumas experiências que o Senhor me deu, e também dividindo parte da cura que o Senhor colocou na minha vida com vocês. O tema do vídeo de hoje, dentro do suicídio, é Deus conosco. Como Deus ele é presente na nossa vida, como Deus ele é fiel, mesmo em meio ao pânico, à crise de pânico, à crise de ansiedade, mesmo em meio à vontade de tirar a própria vida, ao desespero, né? Mesmo em meio a toda a confusão, Deus ele é conosco e nós vamos a partir de hoje sentir. Eu declaro que você vai sentir, nós vamos sentir a presença dele nesse vídeo, nessa noite, amém? Eu vou dividir um testemunho com vocês, bem rápido, a respeito de algo que eu vivi com o Senhor, que remete exatamente a esse tema que nós vamos falar hoje, tá? Houve uma vez na minha vida que eu tive, assim, uma perda muito grande. E eu lembro que logo após essa perda veio uma dor muito forte dentro do meu peito, como se algo atravessasse, sabe, o meu peito assim e me sufocasse, como se tivesse algo fincado no meu peito e apertasse, pressionasse. Tamanha era assim a dor da perda, tamanho era a sensação de perda, a sensação de dor que eu sentia no meu corpo. Chegou até algumas vezes eu sentia assim calafrio no corpo, como se o corpo estivesse com febre, como se eu estivesse começando a ficar doente. Tamanha era essa dor que eu sentia no peito, essa dor que eu sentia dentro de mim. E eu lembro que eu estava orando não, eu estava escutando uma pregação. E no meio dessa pregação o Senhor veio assim, foi muito instantâneo, foi assim, muito instantâneo. Ele veio e arrancou aquela dor do meu peito. Tirou, ele simplesmente veio e tirou enquanto eu escutava uma pregação na internet. E antes dele fazer isso, eu pude perceber, inclusive eu até orei algumas vezes, falando com ele, conversando com ele, com medo, temendo no meu coração de que aquela dor fosse me deixar com depressão novamente, que fosse ainda uma recaída mais forte, que fosse algo mais profundo. Então eu já tinha colocado algumas vezes em oração para que Deus me curasse, porque eu sentia que se Ele não me curasse, eu não ia conseguir reagir por conta própria e aquilo ia me levar a uma doença, né? A uma depressão profunda. Eu estava sentindo inclusive o corpo com febre já, de tamanha era a dor que eu tinha. E quando Deus ele veio e arrancou aquilo de uma forma tão instantânea, eu lembro que eu respirei fundo, né? Como se aquele peso tivesse saído e saiu. Eu respirei fundo assim, e naquele momento, apesar de não estar orando pela minha cura, de estar ouvindo a palavra, eu recebi a cura. E eu senti o meu peito respirando normal de novo e eu parei de ter aquelas sensações terríveis. E eu pude perceber que em meio ao desespero, quando a gente não consegue mais reagir, Deus ele vem e nos salva, Ele nos socorre, Ele nos apoia, nos dá suporte, Ele é um Deus presente. Então, queridos, eu não sei qual é a sua história de vida, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei se você, de repente, qual a perda que está dando essa dor no seu peito, se foi a perda de um ente querido, se foi a perda de um relacionamento, se foi a perda de um emprego, se foi a perda de um laço de amizade, algo que era muito importante para você
que está remetendo essa dor no teu coração. O Senhor hoje Ele está te encorajando. Ele está dizendo, eu sou com você. A minha presença está habitando em você. Abra os olhos e veja, porque eu sou contigo. Amém? Deus, Ele é um Deus presente. Então hoje eu vou dividir mais 3 versículos com vocês, para que o Senhor possa se revelar a vocês e para que vocês enxerguem à luz da palavra que Deus realmente é um Deus presente, é um Deus que está conosco, amém? O primeiro versículo está lá no livro de Atos, no capítulo 23. Vamos ler somente um versículo. Aqui, Paulo, ele era um discípulo de Jesus, ele era um apóstolo. Aqui nesse contexto ele já tinha apanhado porque estava pregando a palavra do Senhor. Então assim, ele já tinha sido apanhado, já tinha sido preso, e nesse momento aqui ele estava no sinédrio sendo julgado pelos fariseus e saduceus para ver o que ia acontecer com Paulo, qual seria a sua sentença a respeito daquela prisão. Ele havia sido preso por estar pregando a mensagem de Cristo. E no momento que ele estava na prisão, né, dentro do sinédrio, na verdade, né, ali sozinho, na noite, enquanto ele estava preso, olha o que diz o versículo aqui, o que aconteceu. Na noite seguinte, isso depois do julgamento, quando deu uma confusão danada, que Paulo voltou para a prisão, né, do sinédrio, do julgamento, ele voltou para a prisão à noite. No dia seguinte está escrito assim, ó, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você me testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você também deverá testemunhar em Roma. Então assim, Jesus ele apareceu ao lado de Paulo, no momento onde ele estava preso, onde ele estava de mãos atadas, onde ele não tinha o que fazer, onde ele não tinha autoridade para resolver nada, onde ele não tinha forças para lutar contra aquilo, contra toda aquela pressão e opressão que estava em cima dele por conta do chamado que ele tinha nas mãos do Senhor. Ele estava assim, sem expectativa humana dele mesmo poder resolver alguma coisa. Naquele momento de fragilidade, naquele momento que ele estava sozinho, o Senhor apareceu do lado dele e encorajou dentro da cadeia e disse, coragem, porque você não só vai pregar em Jerusalém, você vai pregar em Roma, você vai dar testemunho de mim em Roma. Ou seja, o que Jesus estava falando para ele? Aquieta teu coração, porque a tua vida não acaba aqui. A sua vida não vai acabar nessa situação, querido. A sua vida não vai acabar nessa circunstância de pânico, de medo e de dor que você tá, essa dor profunda de perda. O seu fim não é aí. Deus está movendo um novo começo na sua vida. Creia, porque aqui, ó, como ele disse para Paulo, você não ficará só em Jerusalém, mas você também irá me testemunhar em Roma. Jesus queria dizer assim, ó, você não está sozinho. Eu estou com você e a sua história não acaba aqui, você vai continuar levando a minha história para outros países. Deus querido, da mesma forma Ele quer tirar essa dor que você não está tendo controle mais. Ele quer tirar isso do teu coração nessa noite. E Ele está te dizendo, coragem, o que eu tenho para você não morre aqui. O que eu tenho para você vai para outros lugares. O que eu estou gerando dentro de você, e em meio a toda essa dor, vai salvar nações, vai salvar outras pessoas. Você vai testemunhar da minha cura sobre a tua vida em outros lugares. Coragem, porque eu sou contigo, eu estou na sua vida e breve virá a sua vitória. Então creia assim, creia, toma essa palavra de encorajamento, porque Deus ele é conosco, amém? O próximo versículo que eu vou dividir com vocês, ele está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24. Aqui é quando os discípulos eles estavam no mar, né? E Jesus foi até eles sobre as águas. Eu vou ler aqui para vocês, ó, foi com ele sobre as águas. Aqui a partir do versículo 24, amém? Ó, mas o barco estava consideravelmente à distância da terra. Estava fugido pelas ondas do mar, porque o vento soprava contra ele. Então havia
uma tempestade ali, havia ondas fortes, ventos fortes soprando sobre o barco. E na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando em meio ao mar. Quando viram andando sobre o mar no meio da tempestade, gritaram aterrorizados: é um fantasma! E gritaram de medo, tamanho era o medo, o pânico que eles estavam sentindo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente, grava essa palavra, imediatamente disse: coragem, não tenha medo, sou eu. Olha só, queridos, olha como Deus é. A palavra diz que em meio ao mar agitado, em meio a um monte de confusão ali que os discípulos estavam no barco, Jesus ele caminhava. Esse é o nosso Deus, é o Deus conosco, é um Deus que caminha, onde está no meio, onde pra gente é um caos, pra gente é uma guerra, pra gente é um momento de dor, de desespero. Deus ele caminha. Por que ele caminha? Porque ele não se importa? Não, ele caminha em meio ao desespero porque ele tem domínio. O domínio dele está sobre qualquer circunstância. O domínio dele está no teu coração agora. Sinta a presença dele entrando em você. E ele está te dizendo o que ele disse para aqueles discípulos. Diz que Jesus imediatamente, no momento de angústia, ele disse: coragem, não tenha medo, sou eu. Então ele está dizendo isso para você nessa noite, querido. Tenha coragem. É ele que está trabalhando na tua vida. Ele está no meio de tudo isso que você está vivendo. Ele está vendo cada detalhe. E aqui, quando eles estavam desesperados, a palavra diz que Jesus se levantou imediatamente. Queridos, fique tranquilo, porque Deus está tratando nisso e imediatamente ele vai entrar na tua vida para resolver. Imediatamente ele vai se levantar e vai bradar com brado de vitória, de cura, de restauração sobre a tua vida, e você vai viver uma paz que excede todo entendimento e vai ter um conhecimento profundo do Senhor sobre a tua vida. Amém? E eu vou dar continuidade aqui nos próximos versículos, que é onde Deus ele salva o Pedro. Olha só que lindo. Então disse Pedro: se é tu mesmo, me manda ir sobre as águas que eu te encontro. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente, olha a palavra imediatamente de novo, e imediatamente Jesus estendeu a sua mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh Senhor, graças a Deus. Queridos, às vezes você está com esse coração apertado, com esse coração angustiado, desesperado, no meio a essa perda, no meio desse conflito, dessa dor. Às vezes você está com a sua cabeça turbulenta e você já até caminhou durante um período nos caminhos do Senhor, mas as circunstâncias te tiraram, você mesmo se afastou, o vento bateu e você se assustou e se afastou da presença dele. E agora você está nessa situação, mas Jesus diz aqui, que a palavra diz que Jesus imediatamente, quando Pedro grita: salva-me, Senhor, Senhor, imediatamente ele foi sobre a vida de Pedro e ele salvou Pedro. Então, queridos, independente de das circunstâncias que você está agora, se você já se afastou dos caminhos de Jesus, se você não conhecia ele, se você gritar por socorro, se você falar: salva-me, Senhor, tira-me desse lamaçal, tira-me dessa dor, dessa crise de pânico, desse pensamento de suicídio, dessa vontade de morrer, tira-me, Senhor, dessa dor, desse desespero, dessa angústia, salva-me, Senhor. A palavra diz: se você pedir socorro, imediatamente a mão do Senhor vai te tomar para Ele e vai te salvar, porque Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus presente. Então faça o que a palavra está te direcionando. Levanta suas mãos para o Senhor e grita: salva-me, Senhor, e Ele vai te salvar. Amém? E imediatamente Ele vai te salvar, porque Ele é um Deus presente, um Deus conosco, Emanuel. E aqui Jesus disse assim: homem de pequena fé, por que duvidou? Né? Quando Ele fala por que duvidou,
Ele quer dizer assim, olha o tamanho do meu domínio, né? Eu tenho domínio sobre tudo, vocês já viram meus milagres, você sabe do poder que eu tenho, você me conhece. Por que ainda duvida? Porque depois de todas as experiências que vocês viveram comigo, você ainda duvida que eu estou contigo. O Senhor está com você. De repente você viveu a fase e você está vivendo essa fase de desespero, de angústia, de pensar em se matar, na mesma fase que eu vivi, sendo cristão, acreditando no Senhor, mas as circunstâncias da vida, as habilidades de Satanás, as dores, os sofrimentos têm te derrubado, têm te afligido, queridos. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Tenha coragem, mesmo você sendo cristão, é natural entrar em desespero, mas não é natural permanecer nele. Então, em nome de Jesus, grita para que o Senhor te salve. Não duvide daquele que tem poder para fazer na tua vida, principalmente se você já viveu milagres com ele. Não seja o homem de pequena fé que duvida, seja uma pessoa de coragem, seja uma pessoa cheia de fé, que crê num Deus vivo que tem domínio sobre um mar tempestuoso. Amém? E aqui diz assim, ó: quando entraram no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adorou, dizendo: verdadeiramente Ele é Deus. Querido, existem 3 motivos para Deus te livrar dessa circunstância. Primeiro, é que Ele quer te curar, Ele quer te mostrar que Ele é com você, que Ele está com você. O segundo é que Ele vai deixar Satanás perdidinho a respeito da tua vida. Quando Satanás acreditar que ele tomou a tua vida, que ele vai acabar com ela, que ele vai tirar ela de você, o Senhor vai vir, vai ouvir a tua oração, vai te resgatar e vai te abençoar e vai envergonhar o inferno. Amém? E a terceira coisa que Deus tem para você é isso daqui, ó: todos que estavam no barco os adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. A terceira coisa, querido, que Deus não vai só te curar, Deus não só vai envergonhar o inferno, mas Ele vai restaurar a tua vida por completo, para que você restaure a vida de outras pessoas e o nome dEle seja glorificado, o nome dEle seja exaltado, porque Ele é digno disso. Amém? Que Ele seja com você, que a fé dEle seja com você, que Ele te encoraje nessa noite e você seja vitorioso, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos, que eu vou orar por você. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor nos trouxe hoje é o Deus conosco, é o Deus conosco, Deus presente. Senhor, a tua palavra, a Bíblia, Senhor, tem nos mostrado esse Deus conosco, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela vida desse querido, dessa querida que está aqui agora chorando, Deus, desesperado. Eu clamo para que a tua mão venha vir sobre a vida deles nesse momento e trazer a tua paz. E que o Senhor possa confirmar a tua palavra de hoje, colocando neles a sensação da tua presença, que eles venham sentir a tua presença nesse momento se manifestando na vida deles, que eles venham sentir uma paz que excede todo entendimento, que eles venham se sentindo sendo curados, que eles venham ver que o inferno vai ser envergonhado e a vida deles vai ser usada para salvar outras vidas. Senhor, restaura tudo que foi perdido, recebe a vida deles nas tuas mãos. Cura eles por completo, quebra todas as algemas, destrói todo o mal, Senhor, e que para honra e glória do Teu nome eles sejam extremamente usados por Ti para abençoar outras vidas, Senhor. Eu profetizo vitória, cura e restauração sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, se você sentiu o desejo de fazer essa oração comigo agora, eu vou falar e vocês repetem, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor se revelou a mim nessa noite. O Senhor foi em mim hoje, socorro bem presente, Deus conosco. O Senhor tem sido tremendo nessa noite na minha vida. Abra as janelas dos céus, escreve o meu nome no livro da vida e me leva para a salvação. Salva a minha alma para o teu reino, me restaura por completo. Eu te recebo na minha vida, te aceito como um único e suficiente Salvador. Cura-me, restaura-me, para que eu venha também curar e restaurar outras vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te aceito.
Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus continue te confortando, que Ele confirme a sua palavra diariamente no seu coração, que Ele restaure a sua vida e você seja fruto de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo.